dia, meu nome é Priscila. Nós vamos iniciar agora o nosso treinamento voltado para a escrituração de SPED. Esse guia que vai ser mostrado no treinamento está disponível junto ao material da KCMS. O objetivo desse treinamento é que nós possamos deixar os nossos usuários com a base de conceito referente à SPED e referente à tributação e principalmente o que no nosso sistema de ERP Solos interfere diretamente na escrituração. Por mais que possa parecer um pouco redundante, eu vou iniciar contextualizando a todos referente ao que é SPED, os itens que envolvem diretamente referente a isso, mas é necessário para que a gente possa garantir que todos vão sair daqui tendo todo o entendimento necessário. Então, primeiro nós vamos abordar o que é SPED. SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, que já é um projeto iniciado há bastante tempo, que vem trabalhando cada vez com mais projetos. A NFE faz parte do projeto de SPED, as escriturações de arquivos digitais, e principalmente o cruzamento de dados entre o que é informado por quem emite a nota e por quem recebe a nota, seja ela eletrônica, seja o que for. Então, abordando um pouco do SPED fiscal, que é a questão de escrituração de ICMS, IPI, é um arquivo digital que constitui um conjunto de escriturações de documentos fiscais e outras informações de interesse do fisco. Ele é regulamentado pela portaria CAT 147, que no guia vocês vão ter mais informações e podem buscar a legislação que se baseia. Prazo de entrega é o dia 25 do mês subsequente ao período que se refere. Isso significa que se eu tenho que escriturar um arquivo do mês de janeiro, eu tenho até o 25º dia do mês de fevereiro para fazer essa entrega. Lembrando que a entrega constitui no ato do contador fazer a sua assinatura digital e enviar para o governo. Não significa apenas o nosso cliente gerar a escrituração pelo nosso sistema e enviar para o seu contador. Além do SPED fiscal, nós temos o FD de contribuições, que se refere às escriturações de PIS e COFINS. Quanto ao prazo de entrega, esse arquivo tem que ser transmitido até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência. Novamente, citando o exemplo do mês de janeiro, se eu preciso escriturar o mês de janeiro, eu tenho até o 10º dia útil de março para fazer essa entrega. Novamente, entrega significa arquivo assinado pelo contador e enviado através de software específico para o governo. Quanto ao enfoque de escrituração, o enfoque da escrituração ela é sempre feita pelo enfoque do declarante. Isso significa o quê? Se eu trabalho com uma nota de entrada, cujo meu fornecedor é Simples Nacional, e eu trabalho no regime normal, eu vou escriturar o meu CST praticado na venda daquela aquisição, não o CSOSN praticado pelo meu fornecedor no momento da minha aquisição. Isso significa enfoque do declarante. Bom, a título de conceitos. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito do CFLP. O CFLP, basicamente, é onde tudo se inicia no que diz respeito à tributação. Então, CFLP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas das mercadorias, tanto intermunicipal quanto interestadual. Ele identifica a natureza da circulação da mercadoria ou da prestação de serviço. Ele é obrigatório quanto à identificação em todos os documentos fiscais. Ele é composto por 4 dígitos, sendo que pelo primeiro dígito nós podemos identificar o tipo de operação e se ele se trata de uma entrada ou saída. Então, aqui no nosso material, nós apresentamos os tipos e grupos de CFLPs que nós temos. Então, quanto à entrada, nós iniciamos com o grupo 1000,
2.000 e 3.000. Ou seja, isso significa que qualquer CFOP iniciado pelo dígito 1, 2 ou 3 se refere à entrada. Quantas saídas nós temos? Os dígitos iniciados com 5, 6 e 7. É através desse CFOP que é definido a operação fiscal que está sendo praticada e se inicia toda a cadeia de identificação do recolhimento de impostos. Então, é importante frisar que, caso nós não pratiquemos o CFOP correto, de acordo com a operação fiscal que nós estamos realizando, nós recolheremos ou deixamos de recolher o imposto. E para o governo, você recolher a mais ou a menos é motivo de infração. Então, o CFOP é onde vai iniciar toda a nossa análise. Quanto à utilização do CFOP, existem algumas regras aos quais nós temos que nos atentar quando nós vamos utilizar o nosso CFOP, seja numa operação de venda, seja numa operação de entrada. Então, aqui nós apresentamos alguns quadros de exemplos de utilização do CFOP de acordo com a operação. Então, nesse primeiro quadro, nós temos a nossa operação de saída. Então, frisando, este quadro é um quadro de exemplo de utilização do CFOP. Deve ser buscado junto ao escritório de contabilidade qual CFOP deve ser praticado de acordo com a operação de saída. Para que nós pratiquemos uma venda de produtos sem substituição tributária, nós temos que trabalhar com a operação interna e a operação interestadual. O que significa uma operação interna? Uma operação praticada dentro do próprio estado. Então, hipoteticamente, se eu estou trabalhando, a minha empresa está situada no estado do Rio de Janeiro, qualquer venda que eu faça dentro do estado do Rio de Janeiro é uma operação interna. Qualquer venda que eu faça para qualquer estado diferente do Rio de Janeiro é considerada uma operação interestadual. Via de regra, o CFOP só muda o primeiro dígito quando nós falamos de interna e interestadual. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu vou praticar uma venda de mercadoria sem substituição tributária, eu pratico o CFOP 5102 numa venda externa, um CFOP 5102 numa venda interna e o CFOP 6102 numa venda interestadual. Se eu pratico uma venda de mercadoria com substituição tributária, o meu CFOP muda. Para a operação interna é 5403, para a operação interestadual é 6403. Existe uma situação que nós temos que tratar de forma diferenciada, que se trata da venda de mercadoria feita anteriormente no cupom fiscal. O que significa isso? O cliente passou no caixa do meu estabelecimento, eu emiti um cupom fiscal para ele, após emitir o cupom fiscal, ele manifesta o interesse em ter uma nota fiscal. Todo o recolhimento de tributos, ele é feito mediante a venda do cupom fiscal. Não teria sentido nós pagarmos o tributo novamente pelo fato de ser necessária a emissão de uma nota fiscal. Para isso existe um CFOP específico que o governo entende que todo o recolhimento foi feito anteriormente no documento fiscal, que é o cupom. Esse CFOP para a operação interna, no nosso exemplo aqui é o 5929, para a operação interestadual é 6929. Existem 3 outras operações de saída que são muito comuns, que é a saída de bonificação, doação ou brinde, CFOP 5910 ou CFOP 6910, e devolução de mercadoria. Novamente, nós temos a diferenciação entre devolução de mercadoria sem substituição tributária e devolução de mercadoria com substituição tributária. Então, se tratando de devolução sem substituição, interno 5202, interestadual 6202. Com substituição 5411 e
Interestadual 6411. Bom, é importante que seja buscado junto ao escritório quais CFOPs serem utilizados nessas operações de saída. Lembrando que essas operações são as mais comuns. Qualquer necessidade de operação de saída diferente destas, é importante que seja orientado pelo escritório de contabilidade. Por quê? Para que não seja feito recolhimento indevido e futuramente possam ser geradas autuações para o estabelecimento. Quanto às operações de entrada. As operações de entrada, nosso quadro de exemplo discrimina algumas outras situações que não são abordadas na saída. Por quê? Quando eu faço aquisição de uma mercadoria, eu posso fazer a aquisição dessa mercadoria de várias formas. Eu posso adquirir essa mercadoria para fazer revenda, eu posso adquirir essa mercadoria para uso e consumo, ou eu posso adquirir essa mercadoria para ativo. De acordo com a operação que eu estou praticando, é o CFOP que eu vou utilizar. Então, no nosso quadro de exemplo, mercadoria de revenda sem substituição, CFOP 1102-2102. Com substituição, 1403-2403. Mercadoria para uso e consumo, sem substituição, 1556-2556. Com substituição, 1407-2407. Quanto à mercadoria para ativo, sem substituição, 1551-2551. Ativo com substituição, 1406-2406. Novamente, entrada de bonificação, doação ou brinde, 1910-2910. Devolução de mercadoria sem substituição, 1202-2202. Com substituição, 1411-2411. Frisando, se tratam de quadros de exemplos. Busquem junto aos seus escritórios de contabilidade quais CFOPs os mesmos orientam para que sejam utilizados para essas operações de entrada. Quanto à utilização dos CFOPs no ERP Solos, os mesmos exigem algumas parametrizações para que a escrituração seja feita de forma adequada, bem como os campos correspondentes às informações sejam habilitados tanto no processo de emissão de nota quanto no processo de entrada de nota. Então aqui é apresentado uma imagem de um cadastro de CFOP, sendo destacados 5 campos importantes para a parametrização do CFOP. Primeiro campo, tipo de movimentação, entrada ou saída. Esse campo é de fácil entendimento, uma vez que anteriormente nós já apresentamos quais são os CFOPs de entrada ou saída. Campo 2, geração de crédito de ICMS. Nem todo CFOP dá direito ao uso de crédito de ICMS. Por exemplo, eu faço a aquisição de monitores para revenda. Eu tenho direito a crédito, se a tributação o permitir. Porém, eu faço aquisição de monitores para ativo da empresa. Eu não tenho direito a me creditar de ICMS, porque eu não o revenderei. Então, um mesmo produto pode me permitir utilizar o crédito ou não. Por isso, o CFOP é quem determina a tributação, é que determina essa operação. Então, não significa que um produto tributado integralmente de ICMS, eu sempre vou ter direito a crédito. Tudo depende da operação ao qual eu estou praticando. Terceiro campo, tipo de operação de PIS e COFINS. As operações de PIS e COFINS podem me gerar débito, podem me gerar crédito ou podem não me gerar nada. Então é importante que meu CFOP esteja corretamente parametrizado quanto a esse tipo de operação, porque novamente eu posso pagar imposto indevidamente, eu posso deixar de me creditar, e isso sempre
acaba mexendo no bolso do contribuinte. Quarto campo, apurar. O que significa este apurar? Indica se este CFOP apura ou não ICMS. Isso significa que o nosso sistema calculará ou não os campos de ICMS de acordo com esta parametrização. Quinto campo, substituição tributária. Indica se este CFOP tem substituição tributária ou não. Como visto anteriormente no CFOP, existe uma diferenciação entre operação com substituição e operação sem substituição. A importância de parametrização desse campo, novamente, ele permitirá informar ou não determinados campos referente à substituição tributária na emissão de nota e na entrada de nota. Falando um pouco de situação tributária. Nós vamos abordar a situação tributária separadamente quanto a ICMS e PIS e COFINS. Os códigos de situação tributária de ICMS, eles diferem para as empresas de acordo com o regime de tributação. Então, eu apresento aqui para vocês o conceito do CST. O que é o CST? O CST é o Código da Situação Tributária praticada pelas empresas que não pertencem ao regime de tributação simples nacional. Ele foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação que está sujeito à mercadoria. Ele é composto por 3 dígitos. O primeiro dígito indica a origem da mercadoria, baseado na tabela A apresentada, e os 2 últimos dígitos apresentam a tributação do ICMS, baseado na tabela B. Então, nós temos a tabela A, que tem a origem de 0 a 8, e nós temos a tabela B, que consiste na tributação em si, que nós temos os códigos 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 e 90. Cada uma dessas tributações identificam uma necessidade ou não de recolhimento de ICMS e substituição tributária. Então, para eu compor o meu código de CST, eu sempre vou trabalhar com um código da tabela A, que se refere à origem, e um código da tabela B, que se refere à tributação. Para as empresas que pertencem ao regime do Simples Nacional, nós não utilizamos o CST, nós utilizamos o CSO-SM, que é o Código da Situação Tributária, Código da Situação da Operação no Simples Nacional. Ele deve ser usado na nota fiscal eletrônica exclusivamente para empresas do regime do Simples Nacional. Esta tabela de CSO-SM substitui a tabela B apresentada acima de tributação. Então, o nosso CSO-SM, ele é composto por 4 dígitos. Novamente, o primeiro dígito, que identifica a origem da mercadoria, e os 3 dígitos subsequentes, que se referem à tributação do Simples Nacional. Então, nós temos, para as empresas de Simples Nacional, os CSO-SM 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900. Como o CFOP, também é necessário que sejam realizadas parametrizações no cadastro da nossa situação tributária, para que seja possível a correta escrituração, bem como o correto preenchimento dos campos nas operações realizadas de entrada e saída.
Então aqui nós apresentamos um cadastro de situação tributária, onde nós destacamos 5 campos. Primeiro campo, Simples Nacional. Identifica se esta situação tributária se refere à utilização somente por empresas de regime Simples Nacional. Ou seja, se essa situação tributária é um CSOSN ao invés de um CST. Segundo campo, o destaque do ICMS. Então, no segundo campo aqui, nós identificamos se esse ICMS, se essa situação tributária destaca ou não ICMS. Por destacar, entendam que o sistema calculará automaticamente o tributo do ICMS. Terceiro campo, redução dentro ou fora. Indica se essa tributação de ICMS possui redução. Então, no CST ou no CSOSN, nós identificamos que alguns possuem redução e outros não. Exemplo, vamos pegar aqui no nosso CST o 70. Ele possui redução de base de cálculo. O 20 possui redução de base de cálculo. Por exemplo, o 0 e o 10 não possuem. Quarto campo, substituição tributária. Novamente, identifica se a situação tributária possui substituição tributária ou não. Quinto campo, situação tributária correspondente na entrada de nota. O que significa isso? Hipoteticamente, vou voltar ao nosso exemplo que eu compro uma mercadoria de um fornecedor cujo regime de tributação é Simples Nacional e o meu regime de tributação não é Simples Nacional. Portanto, no documento fiscal dele, ele pratica um CSOSN, mas no documento fiscal da minha empresa eu pratico um CST. Como o enfoque a ser utilizado para o SPED é sempre do declarante, o documento fiscal que eu recebo possui um CSOSN, mas o documento fiscal que eu devo escriturar tem que conter um CST e não um CSOSN. Então, este quinto campo identifica a relação entre uma tributação e outra. Neste exemplo, significa que quando eu apresentar um documento fiscal de entrada, cuja situação tributária de entrada seja 0,70, eu pratico uma situação tributária de saída 0,60. Lembrando que se tratam de exemplos com um objetivo didático. Se esse exemplo se aplica ou não à realidade da sua empresa, novamente você tem que buscar junto ao seu contador. Quanto à utilização das situações tributárias. Nesse material nós vamos apresentar 4 quadros que fazem a relação entre as situações tributárias de entrada e saída e os regimes de tributação do fornecedor e comprador entre diferentes de Simples Nacional e igual a Simples Nacional. Se tratam de quadros de exemplos cujos valores que se apliquem à sua empresa devem ser buscados junto ao seu contador. Exemplificando, se o meu fornecedor é diferente de Simples Nacional e eu, que sou o comprador, sou Simples Nacional, nós apresentamos as diferentes situações tributárias, ou seja, os diferentes CSTs de entrada e os correspondentes CSTs de saídas.
que podem ser praticados. É importante que esse conceito seja corretamente assimilado, porque, de acordo com o CST, que a minha mercadoria entra, e o CST, que eu pratico na minha saída, interfere diretamente se eu terei direito a crédito ou débito do tributo do ICMS. Então, eu escriturar uma saída que não corresponde à entrada que o meu fornecedor destacou no documento fiscal, novamente me leva a um erro. Me leva à possibilidade de ter problemas junto ao governo. Então é interessante que seja buscado junto ao escritório de contabilidade e essas tabelas sejam preenchidas com as informações que o contador orienta. Porque uma vez que o usuário tenha conhecimento desta informação, a possibilidade de erro diminui drasticamente. No segundo quadro, nós apresentamos um cenário de o fornecedor ser simples nacional e o comprador ser simples nacional. Então, aqui nós temos uma coluna cuja entrada se refere a CSOSN e cuja saída se refere a CST. Vale ressaltar que a origem da mercadoria não está sendo representada no quadro, pois a relação é entre situações tributárias. No terceiro quadro, nós apresentamos uma relação inversa ao quadro anterior, cujo fornecedor é diferente de simples nacional e o comprador é simples nacional. Isso faz com que a nossa coluna de entradas seja preenchida por CSTs e as nossas colunas de saídas sejam preenchidas por CSOSN. E no último quadro nós apresentamos a relação de simples nacional para simples nacional. Então nós temos CSOSN na coluna de entrada e na coluna de saída. Agora nós vamos abordar a situação tributária aplicável a PIS e COFINS. Assim como o ICMS, os códigos de situações tributárias de PIS e COFINS diferem para as empresas, de acordo com o regime de tributação. Porém, independente do regime de tributação da empresa, a legislação atual determina que o CST de PIS e COFINS obrigatoriamente devem ser iguais em se tratando de um mesmo produto. Então, se tratando de um regime de tributação simples nacional, o CST que deve ser utilizado para PIS e COFINS é o CST 99, de outras operações. Então, as empresas de simples nacional não devem utilizar outros CSTs de PIS e COFINS que não sejam o 99. Para as empresas cujo regime de tributação não é o simples nacional, devem ser utilizados os CSTs de 1 a 9, de 49 a 56, de 60 a 67, de 70 a 75, de 98 a 99. Quanto à alíquota de PIS e COFINS e tanto ICMS, a alíquota é o percentual de imposto que será pago ou será creditado para os tributos de ICMS, PIS e COFINS. Cada um desses tributos tem as suas alíquotas específicas. Então, nós temos uma alíquota específica para ICMS, uma alíquota específica para PIS, uma alíquota específica para COFINS. De forma geral, as operações de saída geram débito e as operações de entrada geram crédito. Isso faz com que seja necessária a identificação das duas alíquotas nos produtos, tanto as alíquotas de débito quanto as alíquotas de crédito.
A forma de definir essas alíquotas vão ser abordadas especificamente tanto no cadastro de produto quanto nos processos de entrada e emissão de nota. Bom, uma vez que tenham sido apresentados os conceitos de CFOP, CST e alíquota, nós vamos abordar agora estes conceitos no cadastro de produto do ERP Solos. Vale ressaltar que, nas operações de entrada de nota e de emissão de nota, nós podemos informar esses itens de CFOP, CST e alíquota no momento que nós estamos dando entrada na nota ou emitindo a nota. Porém, quando se trata de uma operação de PDV, o que estiver informado no cadastro de produto e, consequentemente, enviado carga para os PDVs, é o que será considerado para praticar a tributação. Então, o que isso significa? Se o meu produto, ele deveria ser isento, porém, eu determinei uma tributação de 7% no meu cadastro, no momento que eu vou emitir a minha nota, eu consigo determinar que ele vai ser isento e eu não vou pagar tributação sobre aquele produto naquele documento fiscal. Porém, para o PDV, uma vez que ele já foi vendido e passado pelo ECF, já está registrado na memória fiscal do ECF que a tributação praticada por aquele produto foi de 7%. Portanto, não adianta eu simplesmente corrigir o meu cadastro e achar que eu deixarei de pagar o imposto sobre as operações já praticadas no PDV. A partir do momento que eu corrijo o meu cadastro e envio a carga, e o PDVA tenha consumido corretamente, eu deixarei de pagar 7% sobre aquele produto. Mas todas as vendas realizadas anteriormente serão tributadas. Bom, quanto ao CFOP, eu preciso identificar no cadastro de produto tanto o meu CFOP de entrada quanto de saída. Para isso, na aba tributação, subaba geral, eu tenho dois campos aqui destacados. O CFOP a ser praticado na minha operação de venda e o CFOP a ser praticado na minha operação de compra. Cabe ressaltar que, para as operações realizadas no ECF, obrigatoriamente o meu CFOP de venda tem que se iniciar com o dígito 5. Por quê? Toda operação de venda praticada no ECF é considerada uma operação interna. Portanto, é desaconselhado de todas as formas que neste CFOP de venda se pratique qualquer CFOP diferente do iniciado com o dígito 5. Caso isso seja realizado, no momento de escrituração dos arquivos de SPED, o validador do governo vai acusar que o CFOP está indevido e deve ser iniciado com 5. E isso vai exigir uma intervenção desnecessária. Então, não pratiquem neste campo um CFOP que não se inicie com o dígito 5, caso o seu estabelecimento utilize PDV. Caso o seu estabelecimento não utilize um PDV, você pode praticar um CFOP iniciado por 6 ou 7 sem problemas. Situação tributária. Vocês observaram que o CFOP ele é único. Por quê? Ele identifica a operação que nós vamos praticar. Situação tributária ela é diferente entre ICMS e PIS/COFINS. No caso da situação tributária, no que diz respeito ao ICMS, nós temos duas situações tributárias destacadas. O campo 1 se refere ao CST, portanto, a situação tributária praticada para empresas cujo regime não é o Simples Nacional. E nós temos o CSOSN, que se trata da situação tributária praticada por empresas
do Simples Nacional. Quanto ao PIS e COFINS, ainda na aba tributação, porém na subaba PIS e COFINS, nós identificamos 4 CSTs, sendo 2 de PIS, 2 de COFINS, sendo que tanto para PIS quanto de COFINS nós temos o CST de compra e o CST de venda. Como existe a obrigatoriedade do CST de PIS ser igual ao CST de COFINS, o sistema já possui esta validação e esta inteligência. Então, basta que você preencha, por exemplo, o lado do PIS, que estando os campos do COFINS vazio, automaticamente o sistema replica a informação do PIS para o COFINS. Então, aqui no campo 1, nós temos o CST de compra aplicável ao PIS. No campo 2, nós temos o CST de venda aplicado ao PIS. No campo 3, nós temos o CST de compra aplicado ao COFINS. E no campo 4, nós temos o CST de venda aplicado ao COFINS. Nesse momento, vocês podem estar se perguntando, mas como eu vou saber qual CST, qual CFOP, quais informações eu devo preencher em todos esses campos que estão sendo apresentados? Todas essas informações devem ser buscadas junto ao escritório de contabilidade. Por quê? É o escritório de contabilidade que tem o conhecimento técnico, específico e principalmente de legislação para orientá-los da forma adequada quanto ao preenchimento de quais valores em cada um desses campos que estão sendo apresentados. Quanto à alíquota, novamente as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS são determinadas em abas distintas. Ainda na aba tributação, porém na subaba ICMS, são destacados 8 campos no que diz respeito à alíquota de ICMS. Vou passar por cada um deles, pois não se trata somente da alíquota a ser recolhida de ICMS. Nós temos outras alíquotas que interferem no cálculo do ICMS e que precisam ser ressaltadas. Então, no campo 1. Campo 1 se trata do MVA. MVA significa margem de valor agregado. Observem que do campo 1 ao campo 3, nós estamos tratando de substituição tributária. Portanto, somente situações tributárias que possuam substituição tributária, terão esses campos de substituição tributárias habilitados. Por isso a importância de vocês terem sido apresentadas a questão da tributação e das suas parametrizações. Então, o MVA, ele é um percentual fixo. Ele é um percentual calculado pelo governo e que não varia entre regime de tributação, não varia entre estados. Então, isso significa que, se eu comprar, exemplo, uma Coca-Cola 2 litros e ela for tributada ela for praticada uma situação tributária, que exista substituição, o MVA praticado no estado de São Paulo, no estado do Rio, é o mesmo. Então, o meu percentual de MVA, ele é praticamente uma constante. Só varia caso o governo publique uma portaria, enfim, qualquer tipo de documentação que mude o percentual do produto ou mude a sua situação tributária. Por exemplo, ele era tributado no 0,60 e ele passou, no 0,70, por exemplo, e ele passou a ser tributado integral. Por consequência, ele não vai ter mais MVA porque ele é tributado integral.
Como eu vou saber este valor? Ou o contador informa, ou pelas entradas de nota é possível identificar esse valor e preencher no seu cadastro. Campo 2, alíquota na nota fiscal. Este percentual, sim, se refere ao percentual de substituição tributária. Campo 3, redução de base de cálculo. Se refere ao percentual de redução de base de cálculo aplicável à substituição tributária. Campo 4. O campo 4 e o campo 5 se referem a ICMS, não mais a substituição. Campo 4. Redução de base de cálculo de ICMS. Novamente, esse campo de redução de base de cálculo somente estará habilitado se a situação tributária praticada de acordo com o seu regime de tributação, ou seja, se a empresa estiver parametrizada para Simples Nacional, será levado em consideração o CSO/SM. Se a empresa estiver parametrizada para um regime diferente de Simples Nacional, será levado em consideração o CST. Então, estando o seu regime de tributação parametrizado de forma adequada, estando a situação tributária parametrizada de forma adequada, o campo de redução de base de cálculo será habilitado quando parametrizado para tal. Campo 5. Crédito de ICMS. Como eu já citei referente ao PIS e COFINS, não existe crédito sem haver tributação anterior. Então, eu não me credito de ICMS se a operação praticada pelo meu fornecedor não gerou para ele um débito. Isso significa que, de forma geral, o meu percentual de crédito de ICMS corresponde ao percentual de débito de ICMS. Então, aqui no campo 5, eu vou preencher o percentual de crédito de ICMS, caso eu tenha direito a crédito. Se a minha situação tributária não me dá direito a crédito, eu vou deixar esse campo zerado. Se ele me dá direito a crédito, eu vou preencher aqui o percentual de crédito ao qual eu tenho direito. Os campos 6, 7 e 8 se referem às alíquotas de ICMS a serem praticadas de formas distintas. Então, no campo 6, se refere à tributação de ICMS do produto. O campo 7, a tributação de ICMS em nota fiscal. E o campo 8, tributação de ICMS no ECF. Mas talvez vocês possam estar se questionando. Mas por que eu praticaria uma tributação diferente na minha nota fiscal do meu ECF? Isso se aplica a situações onde nós tenhamos redução de base de cálculo. No ECF, eu devo praticar a tributação final de ICMS. Isso significa que neste nosso exemplo, meu produto é tributado a 12%, porém ele tem redução de 41,67%. Isso me faz praticar no ECF uma tributação final de ICMS de 7%. Por isso, neste caso, nós temos uma tributação diferenciada entre ECF e nota fiscal ou produto. Para fins de escrituração de SPED, no que diz respeito às vendas do PDV, o campo 8 é que será escriturado. Então, se porventura for identificado que um produto está sendo vendido no PDV com tributação inadequada, significa que tem que ser corrigida essa tributação do campo 8. Quanto à alíquota de PIS e COFINS, ainda na aba tributação, subaba PIS e COFINS, nós temos 4 campos destacados. Campo 1, alíquota de ICMS aplicável à operação de compra.
para o PIS. Isso significa o quê? Percentual de crédito de PIS nas operações de compra. Campo 2, alíquota de PIS praticada nas operações de venda. Isso significa débito, percentual de débito de PIS. Campo 3, alíquota aplicável ao COFINS nas operações de compra, ou seja, meu percentual de crédito de COFINS. Alíquota aplicável às operações de venda no COFINS, nosso campo 4, percentual de débito de COFINS nas vendas. Diferente do CST, a alíquota de PIS e COFINS, exceto quando iguais a zero, não serão iguais. A tributação de COFINS, ela é sempre maior que a tributação de PIS. Salvo os produtos que têm uma tributação diferenciada, nós temos alguns valores padrões de percentual de PIS e COFINS a serem praticados de acordo com o regime de tributação da empresa. Essas alíquotas também devem ser buscadas junto ao escritório de contabilidade. Quanto a crédito de PIS e COFINS, existe a necessidade de serem identificados mais alguns campos no que diz respeito a crédito de PIS e COFINS. Também na aba tributação, subaba PIS e COFINS, nós temos 4 campos destacados. Base de cálculo de crédito de PIS no campo 1, base de cálculo de crédito de COFINS no campo 2. Estes campos, como o CST, devem ser iguais entre PIS e COFINS. Então, a mesma base de cálculo praticada no PIS deve ser praticada no COFINS. Caso sejam praticados valores diferenciados, o validador do governo acusará essa informação e novamente terão que ser feitas algumas correções para que sejam possíveis o arquivo ser validado e enviado ao governo. Campo 2 e campo 4. Se trata do tipo de crédito de PIS, tipo de crédito de COFINS. Também devem ser iguais. Os valores possíveis de serem preenchidos nesses campos são disponibilizados por tabelas específicas e publicações específicas feitas pelo governo. Então, não hesitem em buscar a informação correta junto ao escritório de contabilidade, pois preenchimentos inadequados sempre geram dor de cabeça. E dor de cabeça para o governo significa mexer no bolso do contribuinte. Quanto à receita de PIS e COFINS, na mesma aba exibida anteriormente, existe a necessidade de nós preenchermos 2 campos aqui em destaque quanto à receita. Se trata da natureza da receita de PIS no campo 1 e a natureza de receita de COFINS no campo 2. Estes valores devem ser iguais. Únicos valores de PIS e COFINS que não são iguais são as suas respectivas alíquotas de débito e crédito. Os demais valores devem ser iguais. O campo de natureza de receita, como base de cálculo de crédito e tipo de crédito, são valores informados previamente pelo governo. Bom, uma vez apresentados os campos de CFOP, CST e alíquota de ICMS, PIS e COFINS, nós vamos abordar nesse momento a união desses 3 conceitos. Por quê? Tanto por parte do seu escritório de contabilidade, quanto por parte do governo, existem algumas regras de validação que devem ser respeitadas. E caso não sejam respeitadas, o validador do governo acusará isto e, por consequência, não será possível a entrega do arquivo.
Então, abaixo são exibidos alguns quadros de exemplo desta combinação. Porém, não significa que necessariamente estes quadros sejam aplicáveis à sua realidade. Busque junto ao seu computador esta combinação que melhor se aplica à sua realidade, para que futuramente não se tenha problema. Então eu vou exemplificar aqui venda de mercadoria sem substituição e venda de mercadoria com substituição. Tanto no exemplo sem substituição quanto no exemplo com substituição, existem várias combinações possíveis. Mas o importante nessa etapa é ser entendido o conceito. Qual é o conceito nessa situação? O fato de existir ou não substituição tributária me faz variar o meu CFOP a ser praticado. Então, se eu pratico uma venda sem substituição, eu vou usar o CFOP 5101 ou 6102. Se eu pratico uma venda com substituição, eu vou usar o CFOP 5403 ou 6403. A origem independe do que eu estou praticando, qualquer uma das origens de 0 a 8. Porém, o CST varia. Os CSTs aplicáveis a operações sem substituição são diferentes dos CSTs aplicados a operações com substituição. Então, para uma operação de venda sem substituição tributária, em que eu pratique um destes 4 CSTs, obrigatoriamente a minha alíquota de ICMS tem que ser maior do que 0. Caso eu pratique um destes CSTs e a minha alíquota de ICMS seja igual a 0, eu vou estar infringindo um dos conceitos de combinação. Isso significa que o software do governo me acusará ou um erro ou uma advertência. A advertência não me impede de entregar o arquivo, porém, já identifica que existe um preenchimento inadequado por parte do declarante. Para estes CSTs 40, 41 ou 50, obrigatoriamente a minha alíquota tem que ser igual a 0. Não pode ser diferente de 0. Mesmo o cenário do exemplo anterior. Se eu praticar algo diferente disso, o validador me acusará erro ou advertência. No que diz respeito à substituição tributária, para o CST 10 ou 70, a minha alíquota de ICMS e de substituição tributária tem que ser maior que 0. Se eu pratico um CST 30, a minha alíquota de ICMS tem que ser igual a 0 e a minha alíquota de ST maior que 0. Se eu pratico um CST 70, tanto a alíquota de ICMS quanto de ST serão iguais a 0. Então, uma vez que sejam respeitadas essas regras, nós não teremos problemas de escrituração. Porém, muitas das vezes, a pessoa ao qual dá entrada de nota ou executa as manutenções no cadastro de produto pode não se atentar a isso. Então, para evitar que o usuário preencha de uma forma diferente da qual o administrador deseja, existe um recurso no sistema que se trata das regras de combinação de CST, CFOP e alíquota. Então eu vou apresentar nesse momento como utilizar esse recurso e que isso vai fazer com que diminua muito a incidência de erro por parte dos operadores no momento de manutenção e cadastro de produto e entrada de nota. Então, para acessar esse recurso, primeiro, o operador, o usuário tem que ter acesso. Caso o usuário não tenha acesso, tem que solicitar ao usuário que administra os acessos que providencie. Deve ser acessado no SGM em versão igual ou superior a 2.3401
na aba Cadastros, a combinação de CST, CFAP e alíquota. Acessando este menu, ao entrarmos nesta tela de aplicação de regra, primeiro item que nós devemos tratar é o local onde será aplicado esta regra. Eu posso aplicar essa regra ao cadastro de produto ou à entrada de nota. Uma vez que eu identifique onde eu aplico a minha regra, eu vou identificar qual situação tributária, seja meu CST ou meu CSOSN, vai compor esta regra, conforme destacado na imagem. Depois que eu identifiquei a minha situação tributária, eu identifico o meu CFOP. O CFOP, ele é aplicável tanto no cadastro de produto quanto na entrada de nota. A diferença é que quando se trata de uma regra de cadastro de produto, nós estamos falando de um CFOP de saída. Quando se trata de uma regra de entrada de nota, nós estamos falando de um CFOP de entrada, conforme destacado na imagem. E por último, eu determino a minha alíquota. Quando se trata de um cadastro de produto, nós estamos falando de uma alíquota de ECF. A alíquota de ECF é essa que tem que estar previamente cadastrada no sistema. Quando se trata de uma regra de entrada de nota, nós estamos falando de um percentual de crédito de ICMS. Nem todo percentual de crédito de ICMS necessariamente eu pratique como saída no meu ECF. Por isso se trata de um campo aberto para digitação. Então, aqui eu preencho o meu percentual de crédito de ICMS, aplicável à regra de entrada de nota. Aqui, a minha alíquota de ICMS vai ser praticada no ECF, mediante cadastro de produto. Ok. Então, qual é a operação necessária? Primeiro, para usar este recurso, é necessário que sejam identificadas todas as regras necessárias para cadastro para o estabelecimento. Uma vez identificadas as regras essas que eu aconselho que o contador monte, existe a necessidade de cadastro de todas as regras. Após cadastradas todas as regras no sistema, o próximo passo é parametrizar o sistema para fazer uso das regras. Mas por que eu não posso parametrizar o meu sistema para fazer uso da regra antes de cadastrá-las? Pois uma vez parametrizado, não é possível confirmar o cadastro de produto ou confirmar um item de entrada de nota que não atenda às regras cadastradas. Então, se eu primeiro parametrizo para depois cadastrar, pode acontecer de alguém tentar confirmar um cadastro de produto ou dar entrada de nota sem que exista a regra cadastrada. Então, por isso, a necessidade de primeiro cadastrar as regras para depois parametrizar o seu uso. Parametrização do seu uso é feito no módulo CFG em versão igual ou superior à versão 1.11.13. Dentro dos parâmetros gerais, na aba geral, nós temos o parâmetro destacado na imagem abaixo. Basta marcar o parâmetro e confirmar para que seja possível a sua utilização. Porém, caso esta parametrização seja realizada estando o módulo de cadastro de produto ou o módulo de entrada de nota abertos, é necessário que os mesmos sejam fechados e novamente iniciados para que esse parâmetro seja carregado novamente. Ok, uma vez que nós tenhamos o conceito do que interfere em uma escrituração, tenhamos o conceito do que é necessário eu preencher no meu cadastro de produto, nós vamos abordar neste momento as operações de emissão de nota e futuramente de entrada de nota. Então, nós tratamos até o momento de 3 tópicos importantes: CFOP, CST e alíquotas. Esses vão ser os tópicos que nós vamos observar no momento agora
o que diz respeito à emissão de nota. Então, na emissão de nota, estando na minha tela do item, na minha aba de informações, eu tenho destacado aqui na imagem o CFOP. Então, aqui eu vou preencher o CFOP da operação que eu estou praticando. Este CFOP deverá ser de saída, quando se trata de uma nota de saída, e de entrada, quando se trata de uma nota de entrada. Lembrando que o CFOP inicia toda a minha cadeia de análise de recolhimento ou não de imposto. Portanto, o CFOP ser preenchido de forma inadequada provavelmente vai induzir a um erro de recolhimento. Quanto às informações de ICMS, na aba Tributações do item, nós temos destacado 8 campos que nós vamos abordar. Primeiro campo, situação tributária. As situações tributárias serão exibidas mediante o preenchimento das origens. Ou seja, se eu preencho a origem 0, vai me exibir todas as situações tributárias da origem 0. E assim sucessivamente. O preenchimento da situação tributária faz com que sejam habilitados ou desabilitados determinados campos da emissão de nota, do item da emissão de nota. Quem determina isto? As parametrizações abordadas anteriormente, quanto a CFOP e a situação tributária. Então, neste momento, nós estaremos colocando em prática o conhecimento abordado anteriormente. Hipoteticamente, se foi selecionada uma situação tributária, determinado campo que você considera que deve ser preenchido, não foi habilitado, significa que existe uma parametrização inadequada no CFOP ou na situação tributária. Então, preenchi a minha situação tributária, ela habilitou ou desabilitou determinados campos na tela. Isso foi referente ao campo 1. Referente ao campo 2, nós temos aqui a alíquota de ICMS. Essa alíquota de ICMS, bem como a nossa origem e a nossa situação tributária, no momento que eu pesquisei o meu produto, ele trouxe preenchido como sugestão tudo que eu preenchi antecipadamente no meu cadastro de produto. Então, se o valor preenchido pelo sistema foi 7%, significa que no meu cadastro de produto está preenchida a alíquota de 7%. Caso, no momento da emissão de nota, eu identifique que o que está sendo trazido é uma informação diferente da qual eu considero que é o correto, significa que o cadastro de produto está preenchido de forma inadequada, ou a minha interpretação pode estar errada também. No campo 2, nós temos a alíquota de CMS. No campo 3, nós temos a redução de base de cálculo. Redução de base de cálculo trazida conforme o cadastro de produto. Campo 4, alíquota de substituição tributária. Campo 5, redução da base de cálculo de substituição tributária. Campo 6, MVA da substituição tributária. Campo 7, valor calculado pelo sistema de PIS. Campo 8, valor calculado pelo sistema, esse foi o valor de ICMS. Campo 8, valor calculado pelo sistema de ICMS, substituição tributária. Poderão haver situações que vocês preenchem a situação tributária, preenchem a alíquota e o sistema não calcule o valor de ICMS ou o valor de ST. Isso significa que o CFOP utilizado está parametrizado para não apurar ICMS. Por consequência, o sistema não fará o cálculo de forma adequada. Novamente, fica evidenciado a importância do CFOP e das situações tributárias estarem parametrizadas de forma adequada. Caso não estejam, o sistema não fará os cálculos da forma devida.
Abaixo da imagem são exibidas as explicações detalhadas de cada um destes campos. Quanto às informações de PIS e COFINS na emissão de nota. As informações de PIS e COFINS, a tela de PIS e COFINS, devem ser acessadas através dos botões de PIS e COFINS correspondentes no item. As telas são similares. Isso significa que a mesma tela exibida para o PIS é a tela exibida para o COFINS. Porém, óbvio, cada qual deve ser preenchido com a sua informação. Então, nós temos 5 campos destacados nesta imagem. Primeiro, CST. Este CST será trazido conforme preenchido no cadastro de produto. Isso significa que, uma vez que a minha nota seja uma nota de saída, o CST preenchido e sugerido nessa tela será o meu CST preenchido na operação de venda. Se a nota for uma nota de entrada, será o CST preenchido na operação de compra. Segundo campo, base de cálculo de crédito. E o terceiro campo, tipo de crédito, somente serão habilitados se a operação praticada for geradora de crédito. E o que determina se a minha operação praticada for geradora de crédito? Se o meu CFOP esteja parametrizado para gerar crédito de PIS e COFINS e o regime de incidência da empresa permita se beneficiar de crédito. Qual é o regime de incidência da empresa que se beneficia de crédito? É o não cumulativo. Então, se a minha empresa for lucro real não cumulativo, a empresa tem direito a se creditar. Por consequência, o campo será habilitado. Será habilitado dentro do que já foi apresentado e se a nota se tratar de uma nota de entrada. Em se tratando de uma nota de saída, nós estamos falando de receita, pois, como já dito anteriormente, via de regra, operações de entrada me geram crédito, operações de saída me geram débito. Quarto campo, a natureza da receita. Ele vai ser habilitado caso o CFOP gere débito e o CST preenchido esteja entre 4 e 9. Caso contrário, ele não será habilitado. E por último, nós temos o percentual, que é a nossa alíquota de PIS e COFINS efetivamente a ser praticada nesse documento fiscal. Referente à entrada de nota. Referente à entrada de nota, diferente da emissão, nós temos tanto as operações que devem ser informadas de débito quanto de crédito, pois, como o enfoque da declaração e do arquivo tem que ser do declarante, isso significa que todo documento de entrada tem que ser escriturado conforme o cliente vai praticar a tributação, não conforme o fornecedor praticou. Por isso, nós temos, quanto a CFOP, 2 campos destacados na imagem abaixo. O CFOP na nota fiscal, que se trata do CFOP de saída praticado pelo meu fornecedor. E no segundo destaque, nós temos o CFOP de destino, que é o CFOP de entrada, que identifica o destino da mercadoria e é o CFOP que será escriturado no SPED. Portanto, quando se trata de entrada de nota, o CFOP a ser escriturado no SPED é de destino. No que diz respeito ao ICMS, a situação tributária também é apresentada das 2 formas. Código da entrada se refere à situação tributária praticada pelo meu fornecedor e o código de saída é a situação tributária que o meu estabelecimento pratica na venda deste produto.
Aqui, este campo código saída é aplicado o conceito que nós vimos no cadastro da situação tributária correspondente na entrada. Então, se nós nos utilizarmos daquele exemplo apresentado antecipadamente, neste cenário nós teríamos uma entrada 0,70, aqui nós teríamos uma saída 0,60. Da mesma forma que o CFOP a ser escriturado é o enfoque do declarante, que é o meu CFOP de destino, quanto à situação tributária, o CST a ser escriturado é o CST de saída, é o que eu pratico da venda deste produto. Quanto à alíquota de ICMS. Quanto à alíquota de ICMS, nós temos 6 campos destacados na imagem. Primeiro campo, alíquota de ICMS. Neste campo, nós devemos apresentar aqui a alíquota de ICMS praticada pelo meu fornecedor, ou seja, é o que veio na minha nota fiscal, é o que está no meu documento ao qual eu estou fazendo a minha entrada. Segundo campo, nós temos o percentual de redução de base de cálculo de ICMS. Terceiro campo, alíquota de substituição tributária. Quarto campo, redução da substituição tributária. Quinto campo, percentual do ICMS de crédito. Sexto campo, MVA. Abaixo da imagem, nós temos a explicação detalhada dos campos e, principalmente, o que interfere quanto ao campo ser ou não habilitado. Vamos pegar como exemplo aqui o campo 2, redução de base de cálculo de ICMS. Ele somente será habilitado caso a situação tributária de entrada esteja parametrizada para redução. Caso contrário, esse campo não será habilitado. No que diz respeito ao terceiro campo, da alíquota da substituição tributária, ele somente será habilitado caso a situação tributária de entrada esteja parametrizada para substituição tributária. Quarto campo, redução de substituição tributária. Somente será habilitado caso a situação tributária de entrada também esteja parametrizada para substituição tributária. Isso vale também para o MVA, somente habilitado se a situação estiver habilitada para substituição. Quanto ao nosso campo 5, que é o percentual do ICMS de crédito, ele somente estará habilitado quando o regime de tributação da empresa for normal e o CFOP gere crédito de ICMS. Caso contrário, esse campo não será habilitado. Este campo de percentual de ICMS de crédito é o percentual de ICMS que será escriturado nos arquivos de SPED, no que diz respeito ao ICMS. Então, quanto ao arquivo de SPED de ICMS, para este item na entrada de nota, nós escrituraríamos, por exemplo, CFOP 1403, situação tributária de saída 0,70 e 0% de crédito. Então, quais campos devem obedecer aquelas regras apresentadas antecipadamente? CFOP de destino, situação tributária de saída, percentual do ICMS de crédito. Isso se tratando, é claro, da entrada de nota. Quanto ao PIS e COFINS, como na emissão de nota, a tela de PIS e COFINS exibida é a mesma, porém, seus valores devem ser preenchidos cada qual na sua tela. Para acessar as telas de PIS e COFINS, na tela de item, basta clicar no PIS e COFINS da mesma forma que foi exibida na tela de emissão de nota. Primeiro campo, quanto a PIS e COFINS, CST. Por se tratar de uma entrada de nota, obrigatoriamente o CST
que deve ser preenchido e é possível ser preenchido, são os CSTs de entrada. Base de cálculo de crédito e tipo de crédito também devem ser preenchidos e todos esses valores, como sugestão, são trazidos do cadastro de produto. Campo 4 é o nosso percentual do tributo, seja de PIS ou seja de COFINS. Por se tratar de uma entrada de nota, esse campo 4 se refere ao percentual de crédito que eu tenho sobre o PIS ou sobre o COFINS. Isso significa que, vamos pegar o exemplo dessa imagem. Eu estou utilizando o CST 73 de entrada. A descrição dele me fala: operação de aquisição a alíquota zero. Ou seja, não existe o menor sentido em eu preencher um percentual maior do que zero quando eu estou utilizando um CST que já me diz que a aquisição é alíquota zero. Então, este conceito que meu percentual de crédito tem que estar condizente com o CST utilizado, tem que ser muito bem assimilado, pois, novamente, o validador do arquivo disponibilizado pelo governo acusará erros e advertências, e o contador não aceitará este arquivo. Devolverá o mesmo para que o estabelecimento faça todas as correções necessárias para que o arquivo possa ser assinado e enviado. Portanto, no momento da entrada de nota, caso seja prestado a atenção devida, não terão erros de informações divergentes no arquivo. Bom, uma vez apresentados os conceitos necessários para que o sistema possa ser utilizado da melhor forma possível, nós estamos listando os erros mais comuns quanto à escrituração de SPED. Primeiro erro: alíquota de ICMS maior que zero com CST 30, 40, 41, 50 ou 60. Outro erro muito comum: alíquota igual a zero com CST diferente dos citados. Esses CSTs citados são CSTs não tributados, isentos, cobrados anteriormente por substituição tributária, ou seja, não existe alíquota de ICMS para CST 30, 40, 41, 50 ou 60. E acontece muito de ser preenchido, tanto ICMS para débito quanto ICMS para crédito para esses CSTs, como acontecem de serem preenchidos valores zerados para CSTs diferentes destes. Outro erro muito comum: no momento que nós vamos dar entrada de nota, sendo a entrada de nota uma NFE, é necessário informar a chave de acesso. Para os clientes que não utilizam o recurso de importação de XML, é muito comum ocorrer um erro de digitação, pois a chave de acesso é composta por 44 caracteres. Um erro de digitação na chave de acesso gera a chave de acesso inválida, pois a chave de acesso possui um dígito verificador. Por consequência, qualquer caractere errado na chave a invalida. Para evitar esse tipo de cenário, o interessante é utilizar o recurso da importação de XML, pois ele minimiza diversos erros, maximiza a produtividade da entrada de nota, pois não há necessidade de preenchimento de uma série de campos, ou, caso não se utilize o recurso de importação de XML, é possível ser feita a leitura da chave de acesso através de um leitor de código de barra, estando com a DANF em mãos. Outro erro muito comum:
o número da nota não corresponde ao informado na chave de acesso. A chave de acesso possui uma lógica na sua composição e dentre as informações que a compõem, existe o número da nota. Então, caso exista um erro de digitação no número da nota ou na chave de acesso, ocorrerá este erro. Formas de se evitar, como já citado no item anterior, importação do XML para realizar a entrada de nota. No caso da chave de acesso, fazer a leitura de acordo com o leitor e se atentar ao número da nota, caso a mesma seja digitada. Outro erro relacionado à chave de acesso se refere ao CNPJ do fornecedor. O CNPJ do emitente da nota também compõe a chave de acesso. Portanto, caso o CNPJ do fornecedor, que está cadastrado nos solos, não seja o mesmo do CNPJ informado na chave de acesso, será acusado esse erro. Normalmente, isso ocorre de que forma? Isso ocorre muito quando nós temos empresas que trabalham com, por exemplo, centros de distribuições diferenciados, ou matriz e filial, enfim. Por exemplo, eu vou comprar do fornecedor X, que tem um CNPJ específico, a Coca-Cola. Dou entrada de nota. Ok. Porém, esse fabricante, esse meu fornecedor, ele não é mais o representante daquele produto, passou a ser um outro distribuidor e eu vou dar entrada de nota. É um distribuidor associado ao mesmo fabricante, simplesmente é um outro parceiro comercial dele. Acontece muito. Então saiu do centro de distribuição de Osasco com o CNPJ X. Na compra seguinte que eu fiz, saiu do centro de distribuição de Mairiporã. É um outro CNPJ. No momento que eu dou a entrada da nota, se o operador não se atentar e colocar o fornecedor correto, no momento da escrituração vai haver uma divergência do CNPJ do fornecedor. E até se conseguir identificar que se tratam de notas de fornecedores distintos, é demandado um esforço que não existe necessidade se o processo for seguido de forma adequada desde o princípio. Frisando que, ao se utilizar o recurso de importação de XML para realizar a entrada de nota, a possibilidade desses erros de chave de acesso inválida, número de nota que não corresponde à chave de acesso e CNPJ do fornecedor não correspondeu ao informado na chave de acesso, se tornam nulos. Portanto, o processo de importação de XML para entrada de nota é altamente recomendado para todo cliente, não somente para quem gera SPED. Os ganhos de produtividade e a incidência de diminuição de erro são muito grandes e justificam a utilização do recurso. Outro erro muito comum se trata quanto à utilização inadequada de CFOPs. O validador do governo acusa de forma precisa o uso inválido de CFOP, por exemplo, CFOP de operação interna junto a um fornecedor de outro estado, ou CFOPs inexistentes, CFOPs que não condizem com a operação que está sendo praticada. E também acontece, como já dito no cadastro de produto, vendas no ECF sem utilização do dígito 5 para iniciar o CFOP. Quanto aos CSTs de PIS e COFINS, quando se trata de um CST de PIS e COFINS tributado, a alíquota tem que ser maior do que zero. Acontece muito de utilização de CST de PIS e COFINS tributado, como por exemplo 01, que é tributado
tributado integralmente com a alíquota igual a zero. Isso não tem sentido. Se a alíquota é igual a zero, ele não é tributado integralmente. Ou o produto não é CST 01, ou ele é CST 01 e a alíquota não pode ser zero. O contrário também é verdadeiro. Acontece muito de CST de PIS e COFINS não tributado com preenchimento de alíquota maior do que zero. São erros comuns e que podem ser facilmente evitados se entendidos os conceitos de CST, se identificados os CSTs tributados e não tributados. Ainda acontece muito no momento de se escriturar o arquivo quanto a mapas resumos que não estão cadastrados no sistema. Se o mapa resumo não está cadastrado no sistema, não é possível ser feita a escrituração de forma adequada, pois todas as vendas realizadas pelo ECF devem ser informadas a partir das suas reduções Z. Portanto, se a redução Z não está cadastrada no sistema, não é possível ser informada aquela venda. Não sendo informada aquela venda, isso caracteriza de forma direta sonegação de impostos. Portanto, no momento que for iniciada a escrituração, uma das primeiras validações a serem realizadas é se todos os PDVs, ECFs e datas que houveram vendas têm o seu mapa resumo correspondente cadastrado no sistema. Portanto, caso ao gerar uma escrituração sejam exibidos erros de mapa resumo, é imprescindível que os mesmos sejam cadastrados. Mesmo assim, existem situações onde os cadastros de mapa resumo podem ser feitos de forma inadequada, gerando um outro erro muito comum que se refere à diferença de totalizadores. O que são as diferenças de totalizadores? Significa que as vendas realizadas separadamente, de acordo com o totalizador fiscal específico, não correspondem aos informados no mapa resumo. Então, caso seja necessário que algum mapa resumo seja cadastrado de forma manual, é muito importante que o mesmo seja feito de forma correta, que os valores preenchidos sejam os valores apresentados na redução Z impressa pelo ECF, pois qualquer valor diferente do real incidirá em uma diferença de totalizador. E nenhuma escrituração é realizada caso existam diferença de totalizadores. Esses são os erros mais comumente encontrados no que diz respeito à escrituração de SPED, de ICMS, PIS e COFINS. Eu espero que esse material ajude a todos quanto à utilização correta do sistema, quanto ao entendimento dos conceitos de CFLP, CST e alíquota, aos campos que são escriturados no SPED, no que diz respeito à entrada de nota, emissão de nota, venda de PDV, e que o recurso de combinação de CST, CFLP e alíquota ajude a todos para que o preenchimento seja feito de forma correta e diminua a incidência desses erros apresentados nesse treinamento.